do Varieté Parisiense, temos agora o caso extraordinário de Zou, o gracioso cãozinho da senhora Borderieux, o qual, servindo-se de um alfabeto especial, análogo ao dos espíritas, está em condições de manter regular conversação com o homem. Zou, para se fazer compreender, bate com as patinhas numa tábua provida de números, que representam letras e contrói, assim, de modo assombroso, a palavras. Zou lê no pensamento de sua dona como num livro aberto e fica todo inquieto quando não lhe pode dar uma resposta. Neste caso ele movimenta o pé de tal forma que diz, não sei. Um destes dias um jornalista parisiense teve a honra de entrevistar o cão que fala. Introduzido na casa de Mi. De Borderieux, o jornalista foi logo levado à presença de Zou, que estava cochilando na sua bela poltrona. Prático já do processo vocabular de Zou, o enviado do jornal mostrou-lhe diversos números escritos, 9, 17 e 25, números que o cachorro reconheceu imediatamente, repetindo-os no seu alfabeto. Depois, Zou demonstrou que entendia de operações aritméticas. Disse num instante que 7x4 igual 28, que 9 a 6 igual 3, que 9 mais 9 igual 18, que 5x7 igual 35. A questão mais difícil para ele foi a divisão 24/6, que afinal resolveu. Como te chamas? Perguntou o jornalista. E Zou apontou os números 25 mais 15 mais 21, que significam as letras Z, O, U. Ao escrever as suas impressões, o jornalista declarou que esse cão entende-se com um homem admiravelmente e que tem mais talento que muitos colegiais. XX e uma leoa do Saara. Não há quem possa negar a inteligência dos animais, ainda mesmo os muito inferiores, bem como seus sentimentos afetivos, de piedade, que poderiam servir de exemplo a muitos homens que ostentam sabedoria e grandezas, mas que, na frase evangélica, são semelhantes aos sepulcros branqueados que são belos em sua parte exterior, mas no interior só contém ossos e podridões. O pesquisador consciencioso, que tiver suas vistas voltadas para os animais, que estudar a sua psicologia, admirar o seu trabalho, os seus sentimentos do bem e do mal, o seu espírito de sacrifício, não deixará de notar que todos os animais possuem inteligência. O leitor certamente conhece a fama do feroz leão, esse rei das selvas tão temido dos homens e de todos os outros animais. Pois, o leão não é tão perverso, tão mau, tão irracional, como lhe corre a fama por este mundo afora. Segundo parece, ele não é de todo estranho aos rasgos, aos surtos da bondade com que Deus regenera os corações. Vamos narrar um fato memorável, noticiado por toda a imprensa parisiense, por ocasião de uma grande feira que alvoroçou a capital francesa. Lançaram na jaula de uma leoa do Saara, um cachorro, que, cheio de terror, foi esconder-se num canto, tremúlo e choroso. A leoa levantou-se lentamente e aproximou-se do pobre animal, que a mirou com um olhar suplicante. Então a fera deitou-se tranquilamente sem fazer mal ao cão. Chegou o momento da distribuição da ração às feras, e a leoa foi aquinhoada, mas não esqueceu de deixar parte de seu repasto ao companheiro de presídio. Alguns dias depois, o cão comia de camaradagem com sua protetora. Afinal, chegou o inverno, o cachorro já tinha tanta confiança na bondade e na piedade da leoa que dormia entre as suas patas, aquecendo-se um ao outro. Este fato não dá lugar a comentários dos partidários do niilismo animal, é um quadro deslumbrante que vale mais que todos os catecismos que fanatizam o povo. 22 O homem decaído, o Batista no deserto, Daniel 1 na cova dos leões. Não duvidamos de que os homens estejam em escala muito superior à dos animais, mas, tão mau uso a grande maioria dos homens tem feito do seu saber, da sua inteligência, da sua liberdade, tão depravados têm sido para com os dons espirituais que Deus lhes concedeu, que não relutamos, muitas vezes, em fugir dos homens e nos acercar de animais que melhor nos compreendam. Foi este pessimismo que internou no deserto o maior de todos os profetas. Para João Batista, a convivência com os homens era mais perigosa do que a convivência com as feras.
Sua intuição não o enganou, as feras respeitaram o corpo imaculado do grande precursor do cristianismo, e os homens não lhe pouparam a cabeça, e os que lhe mandaram cortar eram os grandes da sua época, tinham aspecto humano, sem lhes faltar a beleza feminil, a instrução intelectual, o pragmatismo social, mas suas almas, cobertas de lama, transudavam odores de asquerosa podridão. A história está cheia dessas façanhas, que mostram o ponto a que chega a malícia humana. Narra o Antigo Testamento que, um dia, os babilônios, revoltados contra o profeta Daniel, por este afirmar não ser o Deus vivo a serpente que aquele povo adorava, exigiram do rei Ciro a entrega de Daniel, a quem queria matar. Satisfeitas as exigências, lançaram o profeta em uma cova, onde estavam 7 furiosos leões, aos quais propositalmente haviam negado comida para que com maior voracidade devorasse o ilustre enviado dos céus. Mas os leões, apesar de sua fome, respeitaram o corpo do profeta. Abre, leitor, as páginas da história, e admira esse quadro estupendo. Um homem repudiado por um povo inteiro, mas respeitado por feras esfaímadas. Um homem que trazia como única arma a palavra de Deus, pode fazê-la percebida do rei das selvas, o intemerato leão, que apesar de toda a sua ferocidade, da estreiteza de sua inteligência, da pequenez de sua compreensão, teve, em sua alma, uma fenda por onde pode passar a luz da piedade divina, para lhe acender a fagulha do amor, que o próprio Deus havia inoculado em sua alma infantil. O que os homens não puderam compreender, o que ao imortal rei dos persas, que se valia de seu poder e da sua astúcia em todo o reino da Babilônia, não foi dado perceber, porque o orgulho e o egoísmo lhe obliteravam a compreensão, os irracionais ouviram com bons ouvidos e viram com bons olhos. 23 O mundo das abelhas, amor filial e maternal nos animais inferiores. Um mundo novo vem surgindo e os clarins festejam a alvorada espiritual que indicará à pobre humanidade a senda que tem de percorrer. Nós, que não estamos plantados no chão sáfaro dos preconceitos, e não trocamos nosso futuro pelo baixo servilismo que escraviza as massas, marchemos, caminhemos, tendo por mira o ideal, que é a luz do porvir. Já dissemos muito sobre os animais superiores, mais 2 palavras sobre os inferiores. Examinemos ligeiramente o mundo das abelhas. Sabe muito bem o leitor da inteligência destes insetos e sua aptidão industrial. Fabricam a cera e o mel, substâncias que o homem, com toda a sua inteligência, e mesmo munido de uma química industrial, é incapaz de fazer. O espírito de ordem, de obediência, o amor ao próximo, o sentimento de piedade, tudo isso parece bem desenvolvido nas abelhas. Vamos reproduzir um fato eloquentíssimo, narrado pelo naturalista Reaumur, a respeito destes obreiros. Diz ele que, certo dia, observava uma abelha que, caindo em uma vasilha d'água, perdera os sentidos devido à sua longa permanência no líquido e aos esforços da sua luta contra o naufrágio. Logo depois chegaram ao local diversas abelhas, talvez da mesma colmeia, cercaram a companheira de todo cuidado e conseguiram retirá-la da água, não cessando de lhe prodigalizar carinhos, até que obtiveram o seu completo restabelecimento. Diga-nos agora o leitor se o bom samaritano, da parábola, fez mais ao ferido assaltado pelos ladrões. Qualquer roceiro sabe muito bem que os animais, até os inferiores, têm amor filial e maternal. Basta ver como a galinha zela e defende seus pintainhos, como os pássaros, por mais insignificantes, defendem seus filhos e os tratam com carinho. Dizer que os animais não têm alma, é proclamar abertamente o materialismo, é abrir bancarrota à religião. Mas nenhuma ciência, por mais positiva que se diga, conseguirá destronar a religião da verdade, porque ela está fortemente amparada por Deus, que envia agora à terra os seus mensageiros para tornarem-na conhecida, obedecida e praticada. Dizem que estamos no fim do mundo, pois é uma verdade, os homens do mundo são incapazes de governar o mundo, e a terra vai passar por uma transformação radical. A verdade iluminará os 4 ângulos do planeta e uma nova era já se inicia para a nova humanidade que surge.
24 Lei Providencial do Trabalho, o mundo das formigas. O trabalho, como lei sábia da Previdência, outra coisa não é senão um meio de desenvolvimento da atividade e da inteligência. Para haver inteligência é preciso que haja alma, porque a inteligência é um atributo da alma, logo, todos os seres que trabalham têm uma alma, e não sendo esta o resultado das funções físico-químicas, é imortal. Isto é intuitivo, é lógico, é claro. Estamos na escala inferior da criação, falamos das abelhas, levando os leitores a pensar na atividade, no trabalho industrial que estes insetos desenvolvem. Vamos também dizer alguma coisa sobre as formigas. Estes pequenos obreiros têm servido de exemplo nas escolas, pela sua vocação laboriosa. A formiga, além de tudo, sabe fazer distinção do tempo, prepara os seus celeiros, abastece-os para poder alimentar-se no inverno, quando escasseia a vegetação. No mundo das formigas todos trabalham, e parece existir entre elas verdadeira disciplina. Nas suas lutas contra os outros insetos, as formigas nunca abandonam no campo os seus feridos, nota-se como que um corpo de ambulância, que percorre o local a recolherem feridos. Verificam-se entre as formigas e os demais seres inferiores, sentimentos do bem e do mal, do justo e do injusto, finalmente, de caridade e de espírito de sacrifício. Pode-se até afirmar, em vista dos fatos observados na escala inferior dos seres, que a moral não é propriedade do homem, e se ela se tem realçado mais no reino nominal é porque a observação se tem restringido ao círculo estreito da humanidade, desprezando o que lhe está em redor. Mas quando o homem volta suas vistas para os animais, não pode negar os belos sentimentos que também enobrecem essas almas ainda infantis. Pena é que os homens só vejam os animais para oprimi-los, maldizê-los, a ponto de lhes negar o princípio de vida, cujos direitos o Supremo Criador não deixou de conceder aos nossos irmãos inferiores. Certamente não deveria o homem assim proceder, porque ao ser superior compete zelar pelo inferior, protegendo-o, amparando-o, ensinando-o, corrigindo-o. Infelizmente, as religiões que tomaram o encargo de educar as almas, a este respeito nada têm dito, todas elas, cujos representantes são infalíveis, têm feito completa abstração da alma dos animais, julgando estes pobres seres como produtos mecânicos, espécie de moto continuo, entregues ao mundo por limitado tempo. Nossa humanidade, ainda em grande atraso moral e científico, tem os sentidos adormecidos, a fascinação do ouro, os esplendores dos cultos, os cânticos sacros, o fumo do turíbulo, todas essas práticas místicas paralisaram o seu raciocínio, o espírito de meditação e de análise, a ponto de os homens terem olhos e não verem, terem ouvidos e não ouvirem as belezas e harmonias da criação. 25 Santo Antão e seu suíno, os peixes e Santo Antônio, as semanais da Ave Maria. Na escala gradativa dos seres, todos os sentimentos morais, o remorso, o senso moral, o sentimento do justo e do injusto, tudo está em germe em todos os animais. Pode-se dizer que esses sentimentos diferem, na alma dos animais e na alma humana, unicamente em grau. O naturalista Agassiz chega a proclamar, a despeito de seus princípios religiosos, a identidade do princípio pensante no homem e no animal. E por falar em princípios religiosos, vamos transcrever das semanais, da revista católica Ave Maria, alguns fatos lembrados nessa crônica, a propósito da morte trágica de uma porca na vila americana, noticiada por essa revista. Na história dos santos os animais têm um belo relevo. Santo Antão era sempre acompanhado de um porco que lhe devia a saúde e a vida. Certa vez, em Espanha, o célebre cenobita terminava a cura milagrosa de uma rainha quando, de repente, ouviu um grunhido e um puxão no seu velho burel. Voltou-se surpreso e viu uma porca cega acompanhada de um leitão doente. Conduído do estado do enfermo, curou-o com carinho, e, desde aí, nunca mais o leitão, que com o tempo ficou adulto, abandonou o seu médico e amigo. Aí está o senso moral testemunhando a gratidão suína, virtude que poderia ser cultivada em alto grau pelos homens, mas, na verdade, bem esquecida de todos. Mas,
Prossegue a missivista, certos animais até têm dado lições de moral a muita gente. Vejamos os milagres de Santo Antônio em Rimini, pregando ao povo pecador, ninguém ouvia, foi quando os peixes saíram d'água e vieram escutar o santo. Os pecadores, arrependidos ante a atitude dos peixes, correram a Santo Antônio a confessar o negror de suas faltas. Não há dúvida de que o homem carece de imagens impressionantes para se render às exigências da lei, mas é bem verdade que essas imagens se desdobram a todos os momentos a seus olhos, e que as mais das vezes, os olhos ficam voluntariamente cerrados com o intuito de se absterem da luz que os ofusca. O poder sugestivo do santo atraindo os peixes que se movimentavam à tona da água, à palavra do Evangelho, demonstra cabalmente o espírito de receptividade dos seres inferiores da criação, quando não seja para assimilar as grandes verdades, ao menos para admirá-las no seu esplendor maravilhoso. É pena que a Ave Maria, com os seus padres, conhecendo essas coisas, não venham também afirmar ao mundo romanista a existência do princípio anímico na escala inferior da criação e sua evolução para o reino nominal, onde não paramos, mas prosseguimos, de degrau em degrau, ao reino espiritual ou angélico, para mais e mais nos aproximarmos de Deus. XXVI Um gato obedece e reconhece um espírito. A propósito da intuição animal, verificada pelos fatos que narramos, extraídos dos anais do catolicismo, lembramos uma interessante sessão, em que o espírito comunicante queria provar a sua identidade, tão veraz que chegou a ser reconhecida por um gato russo, muito inteligente e que havia conhecido a referida pessoa em vida. Vamos transcrever ipsis verbis o relato da sessão, publicado resumidamente pela Revue Spirit, de Paris. Frequentemente os espíritos, voltando em sessão, aos meios onde viveram, manifestam interesse por minudências fúteis, em aparências, e que se poderia crer longe de seus pensamentos. É assim que em Manchester se manifestou, em casa da médium Miss Morse, uma entidade, outrora familiar à casa, a de um jovem australiano, morto na Guerra do Transvaal. Em vida este soldado estimava muito um gato russo de propriedade da dona da casa. O gato nunca fora à sala durante as sessões, mas, quando se manifestou a entidade, as primeiras palavras desta foram que permitissem a presença de Tony, e acrescentou que iria procurar o gato. De repente a mesma entidade disse: "Encontrei-o, aí vem ele." Nesse momento o gato arranhou a porta. Permitido o ingresso do gato, este saltou sobre os joelhos da médium, onde ficou até que o espírito do soldado prevenisse o encerramento da sessão. Ditas as últimas palavras, Tony saltou ao chão e manifestou a intenção de tomar ao seu ninho, no quarto onde o amigo fora despertar. 27 Visão e percepção dos animais. A inteligência nos animais é coisa verificada. A cada passo vêm a público os atos de inteligência praticados pelos cães. Os cães policiais, os cães de raça, os molossos de guarda, os fraudiqueiros de regaços, as espécies de raça e os tipos característicos da cãzoada vagabunda, todos eles têm fornecido fatos em que se evidencia a sua inteligência, ou a bravura da sua índole. Entre os cães inteligentes aponta-se os da raça dos coleis. Os pastores da Escócia dão constantes testemunhos disso. Acontece, às vezes, a ovelha rolar por um barranco abaixo e ficar estatelada no solo sem poder erguer-se. Nessas condições, se o pastor está longe e não lhe ouve os berros, pode recolher o seu rebanho sem dar conta da ovelha perdida. Se ela não for socorrida, poderá morrer de fome ou ser devorada pelas aves de rapina. Mas toda vez que um cão colia encontra uma ovelha caída, faz todo o possível para pô-la em pé, a fim de guiá-la para o rebanho, e quando não o consegue, vai avisar o pastor na sua linguagem e gestos e latidos. Interessante ainda é a percepção dos animais e dom de visão que lhes é peculiar. A este propósito, o Morning Post, tratando de fenômenos em que intervêm os animais, narra um caso interessante que não quisemos deixar de incluir aqui. Esse, como se exprime o autor de referida notícia, os cães veem e sentem o que nos é invisível e imperceptível.
Outro dia fui a passeio com o meu Fox Terrier Assungburion Times. Logo ao aproximar-me de uma casa isolada, perto do rio, o animal, até ali garboso e folgazão, deteve-se, ladrou lugubremente e pôs-se a tremer. Por fim, em atitude ameaçadora, mostrou os dentes para um inimigo, que eu não via, como se me protegesse de um ataque eventual. Todos os meus esforços para fazer o meu Fox continuar o caminho foram baldados. Ele recusou-se a passar diante da referida casa, obrigando-me a fazer uma longa volta para chegar ao meu lar. No dia seguinte eu soube que um homem havia morrido, na mesma hora, nessa casa, em frente da qual o meu cão se recusara a passar. Esses fatos se contam aos milhares. Os cavalos estacam em frente a uma visão, os cães uivam, os gatos, quando se tratam de manifestações insólitas, correm atemorizados. No interior do Brasil os roceiros possuem uma grande coletânea de fatos dessa natureza, prova de que a visão e percepção dos animais é coisa bem verificada. 28 O Leão de São Jerônimo, contribuição de A Ave Maria. O homem estudioso é sempre agradecido àqueles que lhe proporcionam meios de raciocínio e de desenvolvimento da inteligência, e o irmão dos animais que escreve estas linhas não pode deixar de agradecer à Ave Maria, revista católica, pela contribuição que, embora involuntariamente, veio trazer a este livrinho, auxiliando-o a projetar sobre o campo inculto da evolução anímica mais esta luz, que será levada ao crédito dos reverendíssimos padres redatores da mesma revista, quando se passarem para o além-túmulo. A narrativa incerta na revista é sobre o leão de S. Jerônimo. Certa vez, nas margens do Jordão, meditava São Jerônimo. Nisto, um forte leão, alentado e valente, aproximou-se do santo, arrastando a pata, atravessada por um espinho horrível. São Jerônimo, pacientemente, tirou o estrépio bravo rei dos animais, reconhecido a seu benfeitor, diferente de muitos homens, nunca mais o abandonou, e, quando seu santo protetor morreu, deitou-se sobre a sua sepultura e acabou os seus dias sobre a campa, morto de fome. Este caso é muito semelhante ao do cão de Macaire, e ao de Daniel. Aceitamo-lo tal como reza a história. Mas se raciocinarmos sobre o ocorrido, não podemos deixar de admitir uma influência do alto, guiando a leão aos pés do santo, para que este o curasse. Está claro que um leão bravio não poderia saber se um homem, em vez de o matar, extrair-lhe um espinho da pata, se não fosse disso intuído ou guiado por alguém. E esse alguém deveria ser provavelmente um ser espiritual, encarregado de auxiliá-lo. Nesse ponto ainda o Espiritismo vem fazer muita luz, afirmando que os espíritos, por menores que sejam, nunca são desamparados por Deus, que lhes concede protetores espirituais, que os auxiliam na jornada da vida, e, se sofrem injustiças, estas partem sempre de homens de dura cerviz, que não cultivaram o amor e não obedeceram à lei. O quadro que a Ave Maria estampou, demonstrando o espírito de súplica, a gratidão, o amor que o leão exemplificou é, pois, a afirmação categórica de que no leão, como em São Jerônimo, a alma se patenteia acima dos instintos inferiores, manifestos no corpo, a troca de sentimentos de compaixão, de sentimentos afetivos, de amor. Finalmente, salienta-se tanto no santo como no leão. Com a diferença de grau e quantidade, este volume aumenta gradativamente, de acordo com os conhecimentos que se vão adquirindo e à medida que a alma vai crescendo em sabedoria e em moral. 29 O Corvo Mensageiro e São Paulo, o Eremita. Na história dos santos existem narrações muito tocantes a respeito dos animais, e o caráter miraculoso que se lhes tem atribuído desnatura todo o escopo divino, que não deixa de demonstrar em tempo algum, a sua ação em favor de todos os seres da criação. O escritor Velázquez, numa das suas obras, tratando da vida de São Paulo, o Eremita, narra interessante episódio, no qual entra um corvo, que era portador de alimento para o referido santo. Ei-lo, no mais esconso deserto do Egito, o santo tinha fome, sem outro alimento que umas raízes parcas, abandonado dos homens. Prestes a morrer, veio a socorrê-lo um corvo, que conduzia no bico uma côdea de pão,
oferecendo-a ao santo. São Paulo aceitou o manjar, e, desde esse dia, a piedosa ave, durante 60 anos, ia pontualmente, todos os dias, levar o alimento ao cenobita. Um dia São Paulo, no deserto, recebeu a visita de um outro solitário, Santo Antônio. Começaram ambos a falar do corvo amigo e bom, quando, de repente, chega a ave, voando mais pesadamente. Trazia dupla ração de pão, para São Paulo e para a visita. Este caso parece inverossímil, tanto mais que sabemos o quanto pode a astúcia de Roma em matéria de milagres. 60 anos no deserto, sendo alimentado ricamente por um pedaço de pão trazido diariamente por um corvo, é muita coisa. Em todo caso aceitamos o fenômeno e sobre ele raciocinamos. Ninguém pode saber se alguém a ensinou, mas o corvo recebeu o ensino para o desempenho do seu mister. Mas de quem, esse ensino? De homem, não foi, conclui-se, portanto, que uma entidade extraterrestre o guiava e instruía na tarefa que lhe foi dada, mesmo para a edificação do santo. A dupla ração de que o corvo foi portador por ocasião da visita do ancoreta Santo Antônio, esclarece bem o caso, sem a intervenção de terceiro, o corvo não duplicaria a ração. Seja como for, este caso caracteriza, ou deve lembrar aos católicos, a existência da alma nos animais, a alma suscetível de aprender e progredir. Raciocinar é o de que o homem precisa para se libertar do obscurantismo que o aprisiona à terra. 30. O progresso da alma à memória, o perispírito. Deus nada cria inutilmente, tudo tem um fim providencial, tudo progride, tudo evolui no universo. Através de 1000 formas, nos zigue-zagues de uma ladeira ininterrupta, o espírito caminha para a luz, para a liberdade. A luta pela vida é um meio de aprendizagem para a conquista do bem e do belo, os sofrimentos, as dores físicas e morais espiritualizam as almas e as elevam às alturas, onde, cônscias dos seus deveres e iluminadas pela verdade promissora de seus destinos felizes, compreendem a harmonia grandiosa das leis eternas, e começam a gozar da bem-aventurança, amando a Deus e ao próximo com incessante atividade, para mais e mais subirem no esplendor divino. A existência da alma nos animais é, pois, um fato evidente, racional, como a existência da alma humana. O próprio fenômeno da memória, que não tem explicação sem as propriedades funcionais do perispírito, aparece na escala inferior dos seres, como no reino hominal. A inteligência e a reflexão também se notam nos animais como nos homens, bem como o amor conjugal, o amor materno, o amor do próximo, o sentimento estético, etc. Seria justo, pois, que Deus, criando seres com tais predicados, permitisse que a morte os extinguisse para sempre. Se assim fosse, não haveria também razão de ser da imortalidade humana. Mas para onde vão esses espíritos? Perguntará o incrédulo por sistema. Para o céu? Para o inferno? Para o purgatório? Que natureza de céu, de inferno, de purgatório será o deles? Dirão os católicos. Já dissemos que todas as almas evoluem através de corpos cada vez mais aperfeiçoados até despontarem na humanidade. O princípio inteligente, a alma, é atraída sempre para destinos mais elevados, para um futuro sempre melhor. Os espíritos inferiores da escala, pouco tempo, relativamente, demoram no espaço, quando desencarnados, e espíritos prepostos, encarregados de lhes fazer progredir, fazem-nos reencarnar em corpos que estejam de acordo com o seu progresso, até, repetimos, atravessarem toda a fieira zoológica e chegarem à humanidade. Eis a justiça de Deus manifestando-se nas mínimas como nas máximas coisas, como o sol que se levanta sobre os bons e os maus, como a chuva que fertiliza a seara dos justos e dos injustos. A doutrina espírita é a luz colocada no altar do universo, para que o homem adore e ame o seu Supremo Senhor. XXX e demonstração positiva da alma dos animais. A sobrevivência da alma animal está provada, não só com argumentos de irrefutável lógica, como também com fatos que a história registra.
As manifestações póstumas dos animais deixam ver claramente que eles são dotados de um corpo imponderável que sobrevive à morte do corpo carnal. A mediunidade vidente tem servido de valioso auxílio nesses estudos transcendentes, para os quais muito tem concorrido, por sua vez, o magnetismo e o hipnotismo. E bom se diga que esse corpo espiritual, imponderável, de que falamos, não é invenção humana, não é uma concepção filosófica destinada a resolver dificuldades, mas uma realidade física, um organismo sutil que não se conhecia, e que, pela sua composição física e ação que tem o homem, elucida todas as anomalias que as pesquisas dos sábios e dos filósofos não puderam resolver. A este organismo é que damos o nome de perispírito, cuja indestrutibilidade e estabilidade constitucional fazem dele o conservador das formas orgânicas, o renovador dos tecidos para a conservação do corpo carnal, tanto nos homens, como nos animais. Não há alma sem corpo, disseram todos os santos e sábios na Escritura. O perispírito, como o termo bem o indica, é a vestimenta, o corpo do espírito. O pensamento, o raciocínio, o sentimento, são atributos do espírito, como o saber e as virtudes são suas aquisições, conquistas e produtos do estudo e do trabalho. É, pois, intuitivo que, não podendo haver manifestações inteligentes sem que haja uma causa inteligente que as produza, não pode, pelo mesmo motivo, haver pensamento, raciocínio e sentimento, se fizermos abstração do espírito, do qual eles são atributos. Não é preciso repetir a proposição que transparece aos olhos de todos os que querem ver, que os animais da fiera zoológica pensam, raciocinam e têm sentimentos tão nobres, relativamente, como os têm os homens. Já citamos muitos exemplos, e lembramos ao leitor a necessidade de estudo mais acurado do tema que nos vem ocupando a atenção, no excelente livro do ilustre sábio espírita, Dr. Gabriel Delany, intitulado Evolução Anímica. A teoria da reencarnação do princípio inteligente através de múltiplos e variados corpos, proclama a indestrutibilidade do espírito, a sua imortalidade, mostra-nos um destino com perspectivas sempre mais fulgurantes, ao passo que a doutrina da vida única aniquila as nossas aspirações no domínio da matéria e prende o nosso pensamento no círculo estreito das convenções sociais, sempre funestas para a proclamação da liberdade. 32 Manifestações póstumas dos animais, a aranha de Dacier. A manifestação póstuma dos animais é um fato que não se pode negar. Dentre as muitas registradas nos anais da psicologia, vamos incluir, neste volume, algumas delas, narradas por pessoas insuspeitas. Lembramos como prova demonstrativa da alma, o interessante caso narrado por Dacier, no seu livro L'Humanité Posthume. O escritor não era espírita e até ridicularizava essa doutrina, motivo pelo qual tem, para nós, ainda maior valor a sua observação, reproduzida na obra de Gabriel Delany. Eis como Dacier se exprime, no fim do ano de 1869, achando-me em Bordeaux, encontrei um amigo que ia a uma sessão magnética e que me convidou a acompanhá-lo. Aceitei o convite, desejoso de apreciar de perto algum fenômeno de magnetismo, que eu ainda não conhecia senão de nome. Essa sessão nada ofereceu de notável. Era a repetição de reuniões desse gênero. Uma jovem, parecendo assaz lúcida, fazia o papel de sonâmbula e respondia às questões que se lhe dirigiam. Entretanto, impressionou-me um fato inesperado. Durante a reunião, uma das pessoas presentes, tendo percebido uma aranha sobre o assoalho, esmagou-a com o pé. Contenha-se, exclamou no mesmo instante a sonâmbula, vejo o espírito da aranha aqui se evola. Qual é a forma desse espírito? Perguntou o magnetizador. Ele tem a forma da aranha, respondeu a sonâmbula. Comentando o caso, diz o Dr. Gabriel Delany, o Sr. Dacier não soube a princípio como apreciar essa resposta, ele não acreditava na sobrevivência da alma do homem, muito menos a admitia para os animais, contudo, mudou em breve de pensar, pois cita um grande número de manifestações póstumas de animais, e sempre estes aparecem sob a forma que tinham na terra. Crê mesmo possível o desdobramento de certos animais durante a vida terrestre.
33 O cão Bobby do Dr. George Graeser. Nosso grande mestre Camille Flammarion, autor da incomparável obra Deus na Natureza, publicou na Scena Lustrata, de Florença, uma interessante narrativa que cabe muito bem neste livrinho, pois é um caso típico das manifestações póstumas dos animais, de que falamos. Vamos transcrever ipsis verbis o relato de uma dessas manifestações bem como a conclusão que o ilustre sábio tira da mesma. Um dos meus jovens colegas da Sociedade Astronômica de França, Georges Graeser, possuía um soberbo cão chamado Bobby, o qual lhe era muito afeiçoado. Era um São Bernardo, um colosso que atingia a altura de 1,80 m, quando se erguia sobre suas patas traseiras para abrir a porta ou para brincar com o seu dono. Quando este estudava, o cão ficava silenciosamente estendido a seus pés, seguia-o nos passeios, e não o deixava um instante, nem durante as observações astronômicas. Mas tanto quanto era afeiçoado ao seu dono, assim se mostrava hostil à mãe deste, que não o tolerava, e aos estranhos, que recebia ladrando furiosamente. Uma tarde, perto das 19h30, J. Graeser encontrava-se em seu gabinete, absorvido em um cálculo astronômico, quando ouviu abrir a porta e viu seu afeiçoado companheiro. Bobby parecia sofrer muito e permanecia imóvel junto à porta. O dono chamou-o, mas o cão não se movia. Chamou-o novamente, e então o cão foi roçar-se nas pernas do dono e estendeu-se a seus pés. Graeser quis acariciá-lo, porém sua mão agitou-se no vácuo, nada de palpável encontrou. Bobby só era uma sombra. Maravilhado e inquieto buscou-o por toda a parte. Depois pensou que o teria matado, e teve o pressentimento de que, talvez, sua mãe o houvera mandado matar. Comunicou-se por telefone com o lugar onde se sequestram cães, e, efetivamente, disseram-lhe que Mi. Graeser o havia levado lá, e que o cão fora morto momentos antes. O instante da morte coincidira com o da aparição. Então os cães são dotados de uma alma semelhante à nossa. Podem, como os homens, manifestar-se à distância em certas condições. Pode existir entre eles e nós comunicações telepáticas. O problema é complexo, mas, por que não admitir que, no momento de receber o golpe mortal, o afeiçoado cão não tenha pensado em seu dono com a intensidade do desespero e uma onda etérea tenha ido de seu cérebro ou do seu maior amigo? A telegrafia sem fios nos ajuda a compreender a possibilidade destas transmissões, que nada têm de sobrenatural, e que levam ao domínio da ciência, certos fenômenos que se atribuíam, dantes, ao diabo e seus acólitos. Este fato singular que me foi referido por Graeser não é único no seu gênero. E mais adiante conclui Delamy, examinados estes fatos, não podemos deixar de perguntar, primeira, se os animais têm uma alma individual como os seres humanos. Segunda, se esta entidade psíquica sobrevive à morte do corpo. Terceira, se certos fenômenos podem ser atribuídos às almas dos animais, especialmente às dos cães. Que um número de almas humanas não tem valor algum intelectual nem moral, é evidente. Que a sobrevivência espiritual não as interessa mais depois da morte que durante a vida, é provável. Que alguns animais, e entre eles alguns cães, sejam inconscientemente agarrados ao homem e possam assim ficar, mesmo além da vida, podemos admiti-lo. E uma hipótese, sobre a qual muito se pode trabalhar. A demonstração de vários casos pode demonstrar esta possibilidade. 34 Manifestação de um cão, coleta do Morning Post. A imprensa de além-mar nestes últimos anos se tem ocupado muito dos fenômenos psíquicos, porque parece serem eles o assunto predileto dos leitores. Jornais europeus, de grande tiragem, bem como a imprensa americana, que tira mais de 1 milhão de exemplares, na edição da manhã, e mais ou menos isso na edição da noite, todos se referem a uma sessão espírita, ou, pelo menos, não deixam ao vento esses fenômenos que vêm chamar a nossa atenção para a imortalidade. O Morning Post, tratando de fenômenos em que intervêm os animais, publicou a curiosa manifestação que se vai ler: uma senhora ficou muito triste com a morte do seu cão. Na noite seguinte ela vê o cão aproximar-se de seu leito.
Na outra noite, o cachorrinho apareceu ainda, mas desta vez acompanhado por um cão d'água. Ora, esta senhora habita uma casa alugada. E indo visitar seus proprietários, ela conta-lhes esta história, então eles pedem-lhe que descreva o outro cão que ela vira. Satisfeito o pedido, eles dizem, é justamente o nosso pequeno cão, ele morreu há tempos, quando habitávamos a casa, e foi enterrado no jardim. A locatária ignorava completamente os detalhes retrospectivos. É outro caso bem interessante de dupla manifestação, com dupla prova de identidade, de dois cães mortos. Se não houvesse alma no cão, como poderia ele aparecer depois de morto? 35 Os cães da Cruz Vermelha. Os cães da Cruz Vermelha, já o dissemos, prestaram relevantes serviços por ocasião da guerra. Estes animais tão dedicados e inteligentes, tão fiéis ao homem, são, ao que tudo indica, os mais próximos da humanidade. Lamarck achava que o cão e o cavalo estavam mais próximos do homem do que o macaco. Darwin sustenta a teoria de que o macaco é o último degrau a subir para a humanidade. Haeckel, cujas teorias monistas são claras, participa deste último modo de pensar. Pela aparência podemos afirmar que o macaco é o tipo do homem de então, do homem dos bosques, como o apelidaram. Mas não há dúvida de que o cão e o cavalo são animais superiores, os companheiros do homem, os seus comensais. O serviço prestado na guerra pelos cães e pelos cavalos é incalculável. The Red Cross Magazine publicou interessantes feitos em que se salientam os cães. Na guerra eles procuravam os mortos e os feridos, e transportavam ataduras, algodão e remédios para curativos. Outros eram carteiros, levavam cartas de um a outro ponto e aprendiam e conheciam o nome de cada posto. Muitos eram auxiliares das sentinelas. Um oficial francês conta que, uma noite, numa trincheira avançada os cães começaram, de improviso, a dar sinais de grande inquietação. Os soldados, ao verem o que se dava, telefonaram para a retaguarda pedindo reforço. 20 minutos depois deste haver chegado, os alemães descarregaram um ataque, que pode ser rebatido graças à sagacidade dos cães. Os cães, adestrados na Rússia, levavam munições desde a retaguarda às trincheiras avançadas. Os cães e enfermeiros, como os chamavam, auxiliavam os cirurgiões, internavam-se nos bosques para descobrir os feridos, e, quando encontravam um soldado imobilizado e ferido, acercavam-se dele, acariciavam-no, e, tomando na boca um objeto qualquer do doente, por exemplo, um quepe ou uma correia, levavam-no às barracas da Cruz Vermelha, e imediatamente os cirurgiões e enfermeiros aprestavam as ambulâncias e seguiam, guiados por esses mesmos cães, aos lugares onde estavam os feridos. Interessante é que esse serviço era feito diariamente e com extraordinária dedicação. Era tal o serviço prestado pelos cães, que os soldados estimavam-nos extremamente, pois, na verdade, eles eram os seus fiéis amigos nos momentos de dores. Às vezes, os soldados de sentinela faziam-se acompanhar de cães, que farejavam de longe o inimigo e avisavam a aproximação deles. Estes fatos são eloquentes. Todo o espírito de preconceito, de negação, desaparece em vista da dedicação, da inteligência, do raciocínio desses animais, bem assim dos excelentes serviços prestados por esses nossos companheiros nas agruras da vida. E assim como acontece com os cães, em menor escala sucede com todos os animais, e a ciência, a filosofia, o romanismo e o protestantismo, todas as religiões sacerdotais, todos os filósofos e filosofias são incapazes de provar a ausência de um espírito que os anima, e a imortalidade desses espíritos, que chegam a se mostrar vivos, mesmo depois do aniquilamento dos seus corpos carnais. XXXVI Ciência e Progresso. O saber é a melhor fortuna que o homem pôde conquistar. É pela aquisição de conhecimentos que a alma se desenvolve e se prepara para os surtos da vida imortal. Diz o Prolóquio que o saber não ocupa lugar. Esta proposição é toda falsa. Um espírito sem sabedoria é semelhante a uma casa sem móveis e desabitada, a ninguém oferece comodidade, e em breve vê a sua própria ruína.
Ao passo que uma casa bem mobiliada, com todos os requisitos de boa vivenda, bem iluminada, onde não faltam objetos de repouso para o corpo e repouso para o espírito, se constitui num paraíso por todos desejado. Assim é a nossa alma, deserta de sabedoria e de virtudes, embora pareça grande, é como um desses antigos castelos isolados e temidos, teatro fantasmagórico onde se acendem os fogos fatos da superstição e do fanatismo a denunciar a noite da ignorância que o entenebrece. Na alma do ignorante, macilenta, abatida, magra, perpassam sombras cruéis, espectros vingadores, visões terríficas. O saber ocupa muito lugar, mas quanto mais sabemos, mais lugar temos para oferecer ao saber, porque a nossa individualidade cresce à medida que crescem em nós os conhecimentos, nossa inteligência se dilata, nosso raciocínio se amplia, nosso sentimento aumenta na razão do nosso aperfeiçoamento, tornando-se as nossas percepções mais nítidas, mais puras, mais espiritualizadas. Por isso o saber precisa entrar no nosso espírito gradativamente, iluminando nossos passos na vida espiritual, como o sol que nos acompanha gradualmente desde o nosso nascimento e sob cujos influxos exprimimos os primeiros sorrisos. A alma não começa no berço, nem termina no túmulo. O vento sopra onde quer, e não sabemos de onde ele vem. Nasce a criança impulsionada pelo princípio anímico, e também compreendemos que, como o vento, ela vem de longe. E um espírito que se envolveu na carne, que renasceu na carne, e que vem de remotas eras, formando sua consciência, engrandecendo a sua individualidade, para, um dia, galgar os cimos da vida superior. Excelsa e admirável doutrina que não nos compara à matéria bruta. 37 Advento do Espírito, o sétimo dia. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem este princípio Deus não teria razão de ser. O que diríamos de um monarca reinando toda a sua vida sobre pedras? Assim, também, como conceber um Deus, que reine eternamente sobre corpos? Deus é espírito, sua palavra é espírito e verdade, seu sopro é espírito de vida. Como negarmos à divindade sua ação vivificante, criando almas, educando-as, formando-as para felicitá-las? O princípio anímico denuncia o seu nascimento no zoófito. Não o confundam com elemento vital. Este transmite a seiva da vida material aos corpos, quer seja à palmeira dos montes, ao elefante dos desertos, ao ginete das cidades, ao homem das academias, mas o princípio anímico, que ainda não despontou nas ervas, só aparece no zoófito, cresce nos répteis e nas aves, desenvolve-se e aumenta a sua inteligência nos quadrúpedes e quadrúmanos e brilha no homem com fulgurações dos talentos. O princípio espiritual, quanto mais cresce, maiores aquisições faz, mais se individualiza, porque mais conhece, maior é a sua individualidade, constituindo-se um ente cheio de vontade, de saber, de poder, a ponto de procurar imitar o seu supremo Criador, e tornar-se, também, um Criador, com plena observância dos desígnios divinos. E assim que ele consegue atravessar os dias da criação, e, maravilhado ante o poder e a sabedoria de Deus, repete com o velho legislador dos Hebreus: Deus descansou no sétimo dia. O progresso é lei natural a que se acham submetidos os espíritos, tenham eles a categoria que tiverem, porque todos devem atingir a perfeição. A escala inferior dos seres é uma cadeia ininterrupta, nela não existe solução de continuidade, tudo se liga de forma admirável, é como uma ladeira que subimos vagarosamente, sem vermos o declive entre um centímetro e outro. Aqueles que só os olham para cima ou para baixo veem um céu ou um precipício, mas os que, com olhares investigadores, medem o caminho percorrido, compreendem que nenhum precipício existe, nenhuma lacuna, nenhuma fenda, mas tudo oferece ao viajor terreno firme, sem falhas e sem tropeços. Assim também os que voltam suas vistas para o alto, seguindo sempre o leito por onde tem de passar, até às alturas incomensuráveis, ficam cientes de que, como a alma não pagou nos planos inferiores, ainda com maiores vantagens se elevará aos planos superiores,
onde a inteligência robustecida permite ao espírito desferir, pelas cordas harmoniosas da evolução espiritual, acordes cada vez mais belos e mais sonoros, provenientes do seu saber e das suas virtudes. É o que nos ensina a doutrina espírita. 38 A justiça divina e a lei do progresso. Todos os espíritos são criados simples, ignorantes, mas perfectíveis. A todos Deus criou iguais, a todos Ele concede os mesmos meios de progresso, as mesmas graças, o mesmo amor. Todos têm o mesmo ponto de partida, todos foram criados para a felicidade, que vão conquistando pelo esforço, pelo trabalho, nas lutas pela aquisição dos conhecimentos que lhes dão o mérito da fortuna imperecível que gozarão, com a consciência do custo, do sacrifício com que os adquiriram. A luta é longa, é difícil, mas a vitória é certa. Na eternidade, a vida imortal que nos é concedida como penhor das nossas fadigas será aproveitada como felicidade perene e, então, todos colheremos os frutos do trabalho regado com suor e lágrimas. A justiça divina não admite concessões, nem privilégios, filhos do mesmo amor, todos somos herdeiros de parcela igual, quota que vamos recebendo na medida dos nossos méritos, dos nossos trabalhos. São irrisórios os anechins populares, Deus criou o cão para morrer ladrando. Quem nasceu burro nunca chega a ser gente. O progresso é lei inflexível, embora negado, faz valer a sua autoridade, e aqueles próprios que lhe negam ação benéfica e regeneradora, submeter-se-ão, queiram ou não queiram, à influência que exerce todo o universo. Todos os animais inferiores, que vivem nos ares ou nas águas, ou que caminham na terra, contêm um princípio anímica imortal e acessível à perfeição. Todos eles, por estradas retas ou por caminhos ínvios, despontarão na humanidade, como o fruto em germe na semente, depois de passar pelos processos de germinação, nascimento, crescimento, florescência, pende dourado, preso às hastes cobertas de folhas verdes. O que vive, pensa e age não morre, e o que não morre se transforma, regenera, progride através das idades, pela senda da perfeição atraído pelo poder de Deus. As leis materiais com seus fenômenos admiráveis são exemplos, demonstrações vivas do que se passa nos planos invisíveis aos olhos humanos, cobertos ainda, estes últimos, das teias dos dogmas e dos preconceitos. Entre a bolota e o carvalho, a diferença é grande, e, contudo, seguindo-se passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho, e ninguém se admirará de proceder ele da pequena semente. O espírito também é pequeno ao nascer, mas cresce e se desenvolve. Como o carvalho, cria raízes e tronco, braços vigorosos, largas folhagens, e se constitui na árvore da vida, abrigando sob sua fronde e sob as suas ramagens os espíritos que caminham no deserto arenoso da existência terrena. Tal é a lei, tal é a lei. 39 Apelo em favor dos animais. Vós que vedes luzes nestas letras, que traçam a estrada da evolução espiritual, e não vos achais mais escravizados pelo gênio do mundo, a erva que seduz, as flores que encantam, tende compaixão dos pobres animais, não os espanqueis, não os maltrateis, não os repudieis. Lembrai-vos, amigos meus, que o Pai, em sua infinita misericórdia cerca-os de carinhos, e, prevendo a deficiência de seus espíritos infantis, lhes dá fartas colheitas sem a condição de que semeiem ou plantem, prados cobertos de ervas e flores odorosas, bosques sombrios, planícies e planaltos, onde não faltam os frutos da vida, rios, lagos e mares, por onde se escoam os raios do sol, a luz da lua, o brilho das estrelas. Sede bons para com os vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amar. Não encerreis em gaiolas os pássaros que Deus criou para povoarem os ares, nem armeis ciladas aos animais que habitam as matas e os campos. Renunciai às caçadas, diversão vil das almas baixas, que se alegram com os estertores das dores alheias, sem pensar que poderão também ter dores angustiosas, e que, nesses momentos, em vez de risos e alegria, precisarão de bálsamo e misericórdia. Homens, tratai bem os vossos animais, limpai-os,
Curai-os, alimentai-os fartamente, dai-lhes descanso, folga no serviço, porque são eles que vos ajudam na vida, são eles que vos auxiliam na manutenção da vossa família, na criação dos vossos filhos. Senhores, acariciai os vossos jinetes, os vossos cães, dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. Carroceiros, não sobrecarregueis os vossos burros e os vossos cavalos como fazem com os homens os escribas e fariseus, impondo-lhes pesados fardos que eles, nem com a ponta do dedo os querem tocar. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada, e finalmente, que pensam, e que, em limitada linguagem, acusam a sua impotência, a sua fadiga irreparável aos golpes do relho e das bastonadas com que os oprimis. Sede benevolentes, porque também em comparação aos espíritos divinos, de quem implorais luz e benevolência, sois asnos sujeitos à ação reflexa do bem e do mal. Senhores e matronas, moços, moças e crianças, os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre, como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, e não anjos diabólicos e maléficos, a cercá-los de tormentos, a infringir-lhes sofrimentos. Sede benevolentes para com os seres inferiores, como é benevolente, para com todos, o nosso Pai que está nos céus. 40. A revelação progressiva. Tudo aparece na ocasião própria. A planta não nasce sem que a semente germine, a árvore não dá frutos antes da florescência, o progresso não chega sem que a humanidade tenha atravessado as fases indispensáveis à maturidade da inteligência, em que o espírito começa a indagar o porquê das coisas e examinar o que o rodeia. No tempo de Moisés o povo judaico não podia compreender o que compreendemos hoje, por isso o grande legislador hebreu escreveu a sua Gênese de forma mais compreensível e impressionante aos seus seguidores, sem aprofundar questões que só depois, com o cultivo do espírito, poderiam ser resolvidas. E sabido atrás o intelectual e moral das gentes daquele tempo, em que predominava a lei do dente por dente. Em virtude de toda essa falta de compreensão, e havendo necessidade de traçar as primeiras linhas da Gênese, Moisés fez a raça humana proceder de um único casal, cuja lenda servia para embalar a imaginação infantil do seu povo, que, como a das crianças, e até a de muitos velhos, se satisfazia com a imagem que lhe era apresentada, prevalecendo essa história fantástica para dar solução provisória à questão que começava a ser ventilada pelos espíritos mais elevados daquele tempo. E como poderia Moisés, o inspirado divino, mesmo que soubesse a história da criação, ensiná-la a um povo de dura cerviz e que, depois de tantos prodígios operados pelos espíritos para sua libertação do jugo dos egípcios, despojou-se das suas joias para o fabrico do bezerro de ouro, ao qual adoraram como sendo o verdadeiro Deus. Pois se no século dos aeroplanos, automóveis, telegrafia e telefonia, ainda encontramos muita gente de Burel e de Mitra, muitos literatos de Borla e Capello, que repudiam com todas as suas forças o transformismo, a evolução pela escala zoológica, como poderiam os pobres escravos dos egípcios, que tinham acabado naquele instante de obter sua carta de liberdade, receber a Gênese tal como ela é. A lenda adâmica estava muito bem para aqueles que começavam a festejar a sua libertação. Somente duas raças eram conhecidas, a sua e a egípcia. Os israelitas seriam os primogênitos, descendentes diretos de Adão e Eva. Os egípcios descenderiam de Caim, que, condenado por Deus, tornou-se progenitor daquele povo que depois as escravizou, e assim ficava tudo explicado para quem não podia compreender outra explicação. Quanto à origem dos animais, se eles tiveram também o seu Adão e Eva, os hebreus não trataram de inquirir, e os nossos católicos e protestantes também não cogitam disso. Contentam-se em saber o que o texto bíblico diz, no 5. Graus dia disse Deus, haja peixes e aves, e no 6. Graus dia, produza a terra animais de toda a casta. A revelação é a base,
é o fundamento sólido da religião e da ciência, e a revelação é sucessiva, é gradativa. Na esfera religiosa, a revelação é o grande ascensor da humanidade para o progresso intelectual, moral e espiritual. Foi sobre esta pedra que o Cristo fundou a sua Igreja. Desde os tempos patriarcais até a nossa época distinguimos 4 grandiosas revelações, que se vêm completando e explicando. A primeira de todas foi a revelação abraâmica, na qual o Espírito mensageiro do alto